Sou Lúcia Souto, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. O Brasil está vivendo hoje uma emergência sanitária, uma emergência social e uma emergência econômica. Diante desse quadro gravíssimo, que é dessa pandemia global do coronavírus, nós temos uma responsabilidade muito grande, enquanto nação, enquanto humanidade, porque primeira questão que está muito clara no desenrolar da epidemia do coronavírus, não há saída individual. Não é possível cada um por si achar que vai resolver esse problema sozinho. A sorte nossa é que muitos estão percebendo que a palavra-chave é a unidade de todos nós para enfrentar o coronavírus. Quer dizer, nesse sentido, o Brasil está numa situação muito séria. Por quê? Porque nós temos muitos desafios, que é fazer com que as autoridades governamentais, a partir da própria Presidência da República, compreendam a importância da gente estar à altura deste momento, porque senão nós podemos estar nos avizinhando de uma verdadeira tragédia sanitária. E nesse aspecto, o Ministério da Saúde, que está conduzindo de uma maneira adequada e comandando essas medidas, mas precisamos muito mais. O que é o muito mais que precisamos para enfrentar essa crise sanitária gravíssima? É a questão da revogação da emenda constitucional do teto dos gastos, porque a saúde precisa de recursos. Nós estamos num processo de gravíssimo desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que é um sistema poderoso, que tem toda a competência para enfrentar essa gravíssima epidemia, mas precisa de recursos financeiros, recursos de profissionais de saúde, porque eles vão ser a ponta de lança que estará dando combate a essa epidemia a nível nacional. Então, esses profissionais de saúde precisam existir. Muitos foram demitidos, como é o caso dos mais médicos, que estavam cumprindo um papel importante. E outra questão importante é a gente, no momento que for necessário, ter leitos com condições, porque leito não é só uma cama, termos condições de ter todo o apoio clínico, aquelas pessoas que vão precisar de respiradouros, que vão precisar de uma série de coisas que está comprovado que o Brasil não tem. Então, nesse momento, isso é uma questão crucial. Você fortalecer o sistema público e disponibilizar ao SUS e ao sistema público os leitos privados que forem necessários. A Espanha ontem acabou estatizando hospitais privados, e no Brasil pode ser que nós precisemos isso, porque o SUS não tem os leitos, que todos os cenários que nós estamos desenhando mostram que serão necessários para atender com rapidez, com qualidade e com resolutividade as pessoas que assim o necessitarem. A segunda questão é a crise econômica. Nós estamos vivendo uma crise gravíssima econômica mundial, e no Brasil mais grave ainda, porque nós estamos com uma política genocida, uma política, essa do teto dos gastos, do ministro Guedes, que parece que não consegue se relacionar com a realidade, e que, na verdade, o que nós vemos é o contrário do que está sendo feito. Então, as medidas econômicas precisam ser robustas de apoio. As pessoas que vão, apoio contra o desemprego, apoio para que essas pessoas possam receber uma renda, uma vez que elas precisam estar fazendo a medida que todos os países hoje sabem que é uma medida que tem um grande impacto positivo no curso da epidemia, que é cada um ficar na sua casa. Mas a classe média pode fazer isso. Agora, como farão as áreas populares do Brasil, aquelas pessoas que estão no trabalho precarizado? Essas pessoas precisam também ter a sua vida protegida. É uma questão da vida de todos nós. Quer dizer, nós não podemos achar que a vida de um é melhor do que a de outro. Então, a questão da proteção, de criar redes de proteção social para toda a população, é uma outra questão emergencial. Seja criando programas de renda mínima, ou uma renda digna e adequada à necessidade das pessoas, seja mantendo as pessoas empregadas, mesmo não indo trabalhar, porque isso é uma medida que vai beneficiar toda a nossa coletividade.
e também outras medidas econômicas e de proteção social que possam ser estimuladas. Há várias propostas, seja das centrais sindicais, nossa, do SEBS, Abrasco, Rede Unida, e a Sociedade Bioética, enfim, várias entidades hoje estão unidas, a própria Fundação Oswaldo Cruz, estamos unidas e unidos no combate a essa epidemia. E a terceira questão é a crise social, que está intimamente ligada tanto à crise sanitária quanto à crise econômica e que precisam também de medidas. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil, em função dessa política genocida de corte de gastos, uma imensa população moradora de rua que está realmente ao desalento, da desproteção total. Essas pessoas vão ter que ter condições de cumprir as regras que estão sendo organizadas para toda a sociedade, de higiene, de lavar as mãos, de ter acesso a um lugar digno para poder ter a sua proteção assegurada, isso de um lado. Os desempregados, a mesma coisa, vão ter que ter uma renda que assegure que possam não estar fazendo o bico que fazem todo dia para dar conta da sua sobrevivência e que possam ter uma renda digna que assegure o cumprimento das medidas sanitárias e emergenciais que estão sendo propostas pela saúde pública no Brasil e no mundo todo. Enfim, é um momento crucial para a humanidade. Eu acho que nós podemos tirar lições e temos competência para isso. Quero ressaltar isso. Isso não é algo que possa nos desesperar, não. O Brasil, inclusive, é um dos países do mundo que criou um sistema público, uma construção política social da maior relevância, consagrada na Constituição de 1988, que colocou que a saúde é um direito e não uma mercadoria. Então, essa base que nós temos, que é o Sistema Único de Saúde, ela pode ser rapidamente revitalizada. Então, isso mostra o seguinte: nós temos a base, temos de onde partir, temos muita coisa acumulada, muita competência, tanto na alta tecnologia, na pesquisa de ponta, como é o caso de exemplos tanto da Fundação Oswaldo Cruz, quanto outros laboratórios públicos a nível nacional. Então, é possível a gente dar conta desse desafio. Então, mas para isso é necessário medidas sanitárias rápidas, urgentes, viabilizar que essas medidas de contenção e de distanciamento que estão sendo preconizadas, elas possam ser praticadas por toda a população, e para isso é necessário ter medidas econômicas de proteção social robustas, muito robustas, nada que seja meia dúzia de recursinhos, não é isso. Nós precisamos ter a revogação urgente para ontem da emenda constitucional do teto dos gastos e, na verdade, a gente sair dessa, para sair dessa, e temos condições para isso, precisamos dessas medidas sanitárias, econômicas e sociais. Agora, nós do SEB estamos confiantes. Nós achamos que o Brasil acumulou muita competência ao longo de muitos anos da saúde pública brasileira e essa competência está aí presente. Não se forma essa competência de uma hora para outra, mas nós temos essa competência já construída ao longo de décadas. Então, essa competência ela está aí para ser para proporcionar à sociedade brasileira um enfrentamento à altura com os menores índices de mortalidade, de letalidade que a gente possa alcançar. Então, a nossa mensagem é uma mensagem que nós vamos dar conta. É uma mensagem de esperança, mas não é também uma mensagem amena. Nós sabemos que o momento é grave, que a crise é muito grave e tem essas três dimensões que a gente está chamando a atenção. A dimensão sanitária é gravíssima, a dimensão econômica e a dimensão social. E temos que fazer medidas interconectadas, relacionadas, tanto sanitárias quanto econômicas e sociais, para que a gente supere esse momento e mostre ao final desse processo que realmente o Brasil solidário, o Brasil fraterno, o Brasil de todos nós, ele sobrepujou o individualismo, o egoísmo, e por isso nós vamos dar conta desse recado.